E aí, como é que vão vocês? Eu estou aqui com a minha caneca sagrada, meu gole divino, dando aquela hidratada, né, maluco? Pra ver se eu fico um pouco mais bonito. Se você não bebe água, beba água, porque água faz bem pra saúde. Bora pro vídeo? Pra quem não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Amém! Como é que vão vocês, pentecostais? Assembleianos, como é que vão vocês, a galera dos botecos de aleluia? Os arminianos, Espírito maligno, os calvinistas malucos. demônio! Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. E eu estou aqui sentado mais uma vez nessa cadeira maquiavélica, só que desta vez para atender o pedido de um inscrito do nosso canal que mandou um conteúdo, eu achei interessante e eu vou compartilhar com vocês. Amém! Até porque a gente quer saber notícias. Não é segredo dos pentecostais e até mesmo alguns batem no peito e se sente os cara quando dizem que aonde se tem uma Coca-Cola existe uma Assembleia de Deus, né? Em algumas palavras, aonde tem a marca Coca-Cola tem a marca da Assembleia de Deus. E isso a gente sabe que desde o começo o contexto pentecostal se proliferaram principalmente pelas periferias do contexto brasileiro e aonde você menos imagina tem uma Assembleia de Deus. Isso é verdade, não dá pra negar. Agora, o que pregam dentro, o que falam dentro, aí já é outra história que não vem ao caso do vídeo de hoje. Vai queimar no inferno! Mas o assunto de hoje eu achei interessante porque fala de uma reportagem que aconteceu que saiu, na verdade, no extinto, né, Diário da Noite, com a escritora Raquel de Queiroz, que acredito que já não está mais entre nós, e na revista A Cigarra. E ela descreveu algo muito interessante com relação à Assembleia de Deus, né, o trabalho da Assembleia de Deus. Mas antes, para você entender, no estado do Rio de Janeiro, na década de 50 e 60, um bairro que na época ficou conhecido como uma pequena Veneza, foi revelada, né, o contexto desse bairro pela imprensa local da época, inclusive por esse Diário da Noite. Para quem é do Rio de Janeiro, para quem me mandou aqui a notícia, né, para quem me mandou essa reportagem aqui, deve lembrar, e para você que é do Rio de Janeiro, deve lembrar que existia uma comunidade na Praia das Morenas, ou da Moreninha. Isso era um bairro exprimido na faixa de 5 quilômetros, que ficava às margens da Avenida Rio Branco, próximo ao quartel do Marinheiro e de uma grande fábrica na época chamada Fábrica Kelsons. Isso lá no bairro da Penha. Isso é no norte da cidade. Essa favela surgiu em 1948, com a chegada da família de 8 pescadores, e que com o passar dos dias ali, né, pouco tempo, o negócio já estava enorme, com mais de 500 famílias. E só crianças, segundo a reportagem, tinha mais de 300. Isso é, 500 e poucas famílias, mais de 300 crianças vivendo em completo abandono. E claro, para quem conhece o local sabe que era um contraste muito grande da miséria com a riqueza, né? Isso é, com a beleza da Baía de Guanabara, aonde desfilavam os carrões de luxos, né, às margens dessa comunidade, e do outro lado a miséria passando desapercebida pelas autoridades da época. E para quem sabe, Rio de Janeiro é um grande contraste, né, da riqueza com a pobreza. É questão de atravessar rua para você constatar isso. Mas segundo o que a reportagem traz, essa comunidade estava desprovida de esgoto, água tratada, energia elétrica, um completo abandono pelas autoridades competentes da época. Assistência médica, então, nem se contava. E assim seguia a tal Veneza carioca, desapercebida pela maioria dos comandantes, né, podemos assim dizer, dos políticos, das autoridades da cidade do Rio de Janeiro. E a escritora Raquel, né, de Queiroz, na revista A Cigarra, ela descreveu os casebres como um pequeno e pugnente mundo palafítico. Inclusive, né, até foto saiu na reportagem, que é essa aqui. A verdade é que a precariedade da região levava os moradores dos barracos, dos casebres, a constatar com certa ironia as
principalmente as crianças na favela. Em outras palavras, diziam que as crianças sobreviviam por teimosia, porque estavam a Deus dará do descaso. Inclusive, eu achei interessante aqui que eles colocaram até para os editores do Diário da Noite: o Macambo é o sucursal do inferno, ou o próprio inferno, eles diziam, pela miséria que envolvia aquela região. Mas o que chamou a atenção desses editores dos jornais, que é o que eu quero falar aqui, em meio a tanta desgraça, em tanta miséria revelada por esse jornal, né, e jogado na mídia, uma foto chamou a atenção deles e da notícia, de quem leu a notícia na época. Foi exatamente essa foto aqui, ó, que chamou a atenção. Uma Assembleia de Deus, que na época era ligada à Assembleia de Deus em São Cristóvão. Era um templo erguido no sucursal do inferno, segundo os editores, aonde a miséria humana chocava até mesmo os mais experientes moradores do estado ou da cidade do Rio de Janeiro. E foi exatamente aí que ficou um pouco popular essa frase: aonde existe uma Coca-Cola ou uma máquina da Singer, existe um templo da Assembleia de Deus. Só que no caso aqui era o contrário. Inclusive foi comentado muito sobre isso na época, porque na Veneza Carioca, nesse sucursal do inferno, não havia uma máquina da Singer, mas havia um templo da Assembleia de Deus. Em outras palavras, não havia talvez condições para tomar uma Coca-Cola, né? Até mesmo porque era um bairro precário nessa questão financeira, nem máquina da Singer, segundo os comentaristas, mas estava lá firme e forte um templo da Assembleia de Deus. Em outras palavras, temos que tirar o chapéu para os pentecostais, porque aonde não chegava a atenção das autoridades competentes, dos políticos, enfim, daqueles que deveriam estar dando atenção, estava lá um templo erguido da Assembleia de Deus, levando paz e amor e um pouco de dignidade às famílias carentes dessa Veneza Carioca. Só Jesus é o Senhor! E eu quero partir para o final do vídeo deixando aqui um pedido para você que é dessa região, que talvez conheceu, que talvez se envolveu nessa época, né? Algum parente, filhos de pessoas que estavam envolvidos com esse contexto dessa Assembleia de Deus aqui, justamente nesse local, que mande para nós aqui notícias de como está hoje a Assembleia de Deus lá. Qual é o trabalho da Assembleia de Deus no atual tempo que estamos vivendo? Qual é a realidade hoje? É óbvio que com certeza deve ter outras igrejas já abertas, né? Outros, como a gente fala aqui, botecos de aleluias abertos, mas a gente quer saber como está essa Assembleia de Deus. Se ela existe no mesmo local, se foi mudada de local, como é que está funcionando hoje a questão da Assembleia de Deus nessa Veneza Carioca, a antiga Veneza Carioca. Manda para nós aqui, que com certeza será um prazer colocar e expor aqui a realidade. E eu quero aqui agradecer também ao inscrito que mandou para nós esse conteúdo, agradeço de coração. E se você tem algum conteúdo que talvez seja parecido com esse, manda para nós no nosso e-mail e vai ser um prazer também expor aqui. Se você quer nos ajudar a contribuir nesse canal, aqui temos cursos de como você mexer, fazer o seu Instagram, as suas redes sociais, dar aquela alavancada, né, para o seu negócio prosperar. Também sobre edições de vídeo, nós temos curso aqui na descrição do vídeo que você pode adquirir e assim estar ajudando o nosso trabalho aqui. E eu só agradeço. Esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.